Se você não assistiu o primeiro vídeo, provavelmente você não vai entender que esse vídeo aqui é continuação do vídeo que me chamaram de mentirosa, tá? Então, eu tô continuando, pegando o trem, andando aqui pra gravar a parte 2 pra vocês entender. Essa é a parte da continuação que eu fiquei devendo a respeito da descoberta que mãe ia precisar de uma cirurgia, né, minha gente? Então, no dia que a gente... Já vou continuar, tá? Não vou nem pausar. Você sabe que eu sou doida, eu vou logo contando aqui que eu não quero ter enrolação. E já quero que esse vídeo não fique longo assim igual o outro, né? Que eu acho que vocês nem assistem esse vídeo todo, minha gente. Se assistir, deixa aí no comentário pra mim ficar sabendo. Então, quando a gente foi, no dia de pegar o resultado da biópsia, eu tava com manhinha e com o vó no Oswaldo Cruz, tá? Quando a gente descobriu, ficou marcado uma volta para ela, para oncologista clínica, né? Que é aquela oncologista, um médico, aquele médico que prescreve a quimioterapia, tá? Existe o cirurgião oncológico, que é o que faz a cirurgia para daí fazer a biópsia, e existe, né, depois que a pessoa tem o resultado que é câncer, a pessoa é transferido para outro tipo de médico, que é um oncologista clínico, que é lá no oncologista clínico que ele vai ver o melhor tratamento, radioterapia, quimioterapia, quantas vai precisar, esse tipo de coisa, dependendo do estado avançado do câncer. Então, o médico se despediu da gente, né, falou que o que precisasse, ele estaria à disposição e marcou uma volta para minha avó, acho que com 8 dias ou foi com 15 dias, para que ela conhecesse a nova médica. Então, no mesmo dia, ele disse assim, eu vou ver se eu consigo que ela pegue o seu caso ainda hoje, para não precisar você vir daqui 8 dias. Mas caso eu não consiga, eu vou deixar marcado para você voltar daqui 8 dias. Como a vó já estava muito debilitada, minha gente, ela não estava mais se alimentando direito. E aí eu pedi para ele colocar uma sonda nasogástrica, né? Que é para ela se alimentar, porque ela não estava conseguindo engolir mais nada, só água. E até então ela não estava sabendo o que ela tinha, né? Eu vim contar tempos depois, que eu já expliquei no outro vídeo. Aí, nesse dia, a gente teve uma consulta com a oncologista. E ela foi uma médica muito fria e muito direta, sabe? Quando ela viu que eu tava pedindo para colocar a sonda, para fazer isso, fazer aquilo com minha avó, ela disse, olha, eu acho que você não está entendendo a gravidade da situação. Vó, ela pediu pra vó sair da sala. Vó já tava muito fraca, queria só estar deitada. Falta de paciência, minha gente, que ela não tinha mais paciência pra nada. E ela descontava toda a raiva dela, às vezes. A frustração, todo o problema, as dores dela em cima de mim ou em cima de manhã. Então, ela me xingava, ela dizia coisa comigo, às vezes. Depois ela pedia desculpa, tá? Mas eu entendo que, além dela já ter uma idade avançada, né? O que não era muito avançado, porque minha avó ainda era uma senhora, assim, enxuta, como se diz aqui no interior, né? A gente esperava que ela fosse igual minha bisavó. Minha bisavó morreu lá com 87 anos, minha gente. Minha avó morreu com 65, né? Então, a gente esperava que ela tivesse uma vida longa ainda pela frente. Mas, assim, juntava tudo, sabe? O estresse de dar viagem, que são 2 horas de viagem daqui para Recife, o cansaço da viagem, as dores, as medicações que não estavam mais fazendo efeito, então ela estava desesperançada da vida. Então, ela descontava toda a frustração dela em cima de mim ou em cima de manhã. Ela estava muito estressada, querendo se deitar nas cadeiras lá e querendo ir embora. Quando ela viu que o médico já ia, tipo, descartar ela achou que o médico estava descartando ela, mas ele explicou para ela que, tipo assim, olha, dona Severina, a partir de agora a senhora não vai ser tratada mais comigo. Aí ela gostava muito desse médico, aí ela, ele tá me desprezando, ele não quer mais ficar comigo porque eu tenho uma doença grave, eu tenho uma doença ruim, não sei o quê, sendo que ela tava realmente, mas a gente não falava para ela, né? E aí, quando ela conheceu essa médica, ela não gostou dessa médica, ele implicou com essa médica. Eu lembro até o nome da médica, era a doutora Leila. Eu lembro até do nome dessa médica. Eu não sei se essa médica ainda é oncologista lá no Oswaldo Cruz. Mas, assim, nem eu, assim, fui muito com a cara dela, não, sabe? Porque, assim, hoje em dia eu entendo a conduta dela. Mas, no momento, a gente não quer aceitar, né? Quando a gente recebe um diagnóstico desse na cara. Então, ela me chamou, depois que vó saiu, ela examinou o vó tudinho certinho. Aí disse, olha, dona Severina, a senhora tá disposta a se alimentar, a ficar forte para conseguir aguentar o tratamento, que eu tô vendo que a senhora tá fraquinha. Aí ela, doutora, me interne, eu só quero ficar internada. Porque ela, na cabeça dela, ela achou que no hospital ia dar algum remédio para curar ela, né? Então ela não queria voltar para casa. Aí a médica falou que não ia internar ela. Aí ela pegou e já não deu muita atenção à médica, saiu da sala e se sentou nas cadeiras do lado de fora.
Aí foi quando eu comecei a conversar com a médica. Olha, doutora, ela tá tomando Vonal, que era pra enjoo, Plasil, soro, tá tomando vários tipos de medicação, né? Ela tomava Tramal, que era quase igual morfina, depois ela entrou na morfina, né? E eu fui explicando, não tem como vocês colocar uma sonda nasogástrica nela, ela tá fraca, ela não tá comendo, ela tá assim, tá assado. Aí ela falou, olha, olhou pra minha cara e disse, olha, eu acho que você não está entendendo a gravidade da situação. Mas eu vou ser bem direta, não sei se o doutor João, que era o doutor João Carimai, era o cirurgião dela, falou pra vocês, ele deveria ter comunicado a vocês a gravidade, né? Mas acho que ele pegou um carinho por vocês e não falou. Eu disse, não, ele falou sim a gravidade. Mas assim, ele falou de um jeito que a gente ainda não compreende elas. Pronto, então você tá faltando um choque de realidade. Ela olhou pra mim e disse, agora, veja só. Sua avó tem no máximo 3 meses de vida. E ela tá muito fraca, muito debilitada. Ela não vai aguentar a quimioterapia nem a radioterapia. Ela já está com muita metástase e até em lugar mais alto do corpo dela, né? Que começou no pé, já tava no pulmão, então tava bem alto, já tava tendo os tumores no pescoço, na axila, né? Em vários lugares. Então ela falou assim: olha, a gente aqui, se você estiver achando que a gente vai internar a sua avó aqui e que se ela tiver uma parada cardíaca, a gente vai reanimar ela, colocar ela na UTI, isso não vai acontecer, tá? Aí eu, como assim? Por que ela? Porque a gente dá prioridade a pessoas que têm menos doença do que ela. E sejam mais jovens, tenham mais chance de sobreviver do que ela. Ela já está com o destino dela traçado, infelizmente. Eu não queria dar essa notícia para vocês, mas eu tenho que dar. Então agora vocês vão dar carinho, vai dar atenção. A gente pode fazer paliativo com ela, né? Ela ficar sendo acompanhada por aqui. A gente vê se ela recupera as forças dela para aguentar um tratamento, que eu acho que ela não vai aguentar na minha visão clínica, né? E quando ela passar mal, sentir dores, levar ela lá no postinho ou na UPA, quando vocês moram, para ela tomar morfina e medicação. E é isso que a gente pode estar fazendo. Faça o seguinte, leva ela para casa e com 8 dias você volta aqui para que a gente reavalie ela. Tente dar comida a ela pastosa, já que ela tá tomando mais líquido. Bata a comida no liquidificador, deixe bem ralinho o caldo do feijão e dá para ela tomar para ver se ela recupera as forças, né? E aí eu vou passar um antidepressivo para ela também, que eu tô achando que ela tá um pouco depressiva. E aí você dá a medicação para ela, dá a comida e se ela se recupera daqui a 8 dias, vocês voltam. Então, minha gente, a gente veio para casa com esse diagnóstico, né? No carro, eu e manhinha, né? Ou se olhava, queria chorar, mas a gente não queria demonstrar o que estava acontecendo. Nisso, quando chegava em casa, só dava tempo de chegar em casa, minha gente. Minha avó tinha crise, às vezes meia-noite, 1h da manhã, e a gente tinha que arrumar carro, né? Alugar carro aqui, tipo Uber, né? Pra tá levando ela na cidade, porque daqui pro SAMU chegar, ela ficava gritando de dor. Aí chegava lá na UPA, ela tomava morfina, tomava Plasio para vômito, tomava um soro com complexo B, né, para recuperar as forças e voltava para casa, mandava para casa. E nisso foi várias idas e voltas, vários dinheiros, muito dinheiro gastado, né, que a gente não tinha carro nessa época. Aliás, tinha um Fusquinha, mas o Fusquinha vivia quebrado. Teve na última vez que a gente socorreu ela, a gente socorreu no Fusquinha, minha gente, porque não tinha nenhum carro disponível tarde da noite, então a gente foi com fé em Deus. O Fusca quebra aqui, ajeita ali, quebra aqui, ali, e nós chegou no hospital, né? Era tanto que toda vez que eu chegava na UPA da cidade aqui, todo mundo já conhecia a gente. Aí a enfermeira falava, a paciente oncológica de novo, que veio de tarde. Aí eu disse, voltou de novo. E a gente tinha dia da gente ir à tarde, voltar até alta, e à noite voltar de novo pro hospital. Então a gente pagava 2 carros para estar levando ela à tarde e à noite. Até que o vereador daqui, né, na época, ele conversou com o diretor do hospital. O diretor do hospital viu a situação que a gente não tinha condição de estar indo levar ela várias viagens. Então, o diretor do hospital resolveu internar ela aqui para fazer só cuidados paliativos, né? Então, foi lá nesse hospital que ela passou 4 dias internada e no 4º dia ela faleceu, tá? E como foi que eu cheguei no diagnóstico com manhinha, né? Na volta, vocês lembram que eu acabei de falar que a gente ia voltar com 8 dias, né? Com 8 dias, quando a gente voltou para o médico com ela, para ver se ela estava recuperada ou não, em Recife, no Oswaldo Cruz, meu marido tinha sofrido um acidente, né, e estava sangrando pelo ouvido. Então, minha sogra tinha levado ele uma noite, minha gente. Depois do acidente, ela passou aqui em casa. Quando ela chegou aqui em casa, a gente já estava se preparando, arrumando as bolsas, né, as malas, para ir também pro hospital, tá? Aí, ela disse, o que é que tá acontecendo? Aí eu disse, eu que pergunto, a senhora aqui, meia-noite, 1 hora dessa, o que é que a senhora tá fazendo aqui? Ela disse, olha, eu sofri um acidente e eu tô com ele aqui no carro, tô indo levar ele pro hospital, preciso do documento dele, né? Eu entreguei os documentos dele, fiquei louca, assim, eu vou com vó ou eu vou com meu marido?
né? Eu acabei indo com vó, que ela disse, vá com sua avó, Cicleide, cuide dela, que ele é meu filho, eu cuido dele também, tá? A gente se ajuda. E mãe, nesse período, minha gente, não tinha nervos não tinha cabeça pra nada, sabe? Era só chorar, a vida de manhã era chorar. Ela tava meio depressiva nessa época, então eu achava melhor que eu ficasse com toda a responsabilidade pra não sobrecarregar ela na época, né? Aí, quando meu marido ficou internado à noite, tomou medicação e aí foi encaminhado para o Agamenon Magalhães. Dei uma pausa no vídeo porque a Luana tava pedindo macarrão, fui colocar macarrão para ela, minha gente. Então, quando meu marido ficou lá no hospital, eu fiquei com minha avó a noite inteira tomando medicação, né? E aí eu ligava pra minha sogra, como é que Elcio tá? Ela, olha, Elcio tá aqui, sentado numa cadeira, né? Tomando medicação e vai ser transferido para Recife. Aqui no interior é assim, minha gente, quando um paciente é transferido para a capital, significa que ele tá gravíssimo, sabe? A gente pensa logo assim, meu Deus, tá morrendo, tá gravíssimo. Por quê? Porque eu não vi meu marido depois do acidente, né? Então eu não sabia como é que ele tava. Eu achava que ele tava morrendo. Porque vai para Recife, né? Vai ser transferido para Recife. Eu sei que nisso de pedir senha, que tem que pedir uma senha para transferir para o hospital, não conseguiram uma senha para o Agamenon Magalhães. Então, eu com meus conhecimentos, que eu falei para vocês que eu sempre tenho contato de médico, contato de enfermeiro, contato de amigo. A gente que tem amizade na vida, a gente tem tudo, pode ter certeza. Primeiramente, Deus e a amizade. A minha madrasta, eu falei pra vocês no outro vídeo que ela é enfermeira, né? Então ela falou assim, Cleide, o Agamenon Magalhães, ele é porta aberta para otorrino de ouvido, né? Ele é porta aberta, tipo, o dor de ouvido, qualquer problema no ouvido, um bichinho no ouvido, pode ir lá, que é porta aberta, faz uma ficha igual UPA, e aí teu marido é atendido. Aí eu aproveitei, minha gente, que eu já tava indo no dia seguinte com vó, né, pra Recife, já tinha reservado o transporte público que se chama TFD, pra ir com ela. Aí eu disse, mãe, tu vai acompanhando, vou pro Oswaldo Cruz, e aí eu vou com o Elcio pra, como é que se diz? Pra Recife, né, pra o outro hospital, que é o Agamenon Magalhães. A gente foi tudo num carro só da prefeitura, né, todo mundo junto. É só que para hospitais diferentes. Vou até deixar uma foto para vocês verem que meu marido aí tava com um tampão no ouvido e tomando soro, tá? Acho que vocês viram agora, né? Então, quando eu tava esperando na consulta para Elcio ser atendido no Agamenon Magalhães, a enfermeira do posto me liga. Por quê, minha gente? Olha, deixa eu explicar. Mãe engravidou de mim e ela tinha feito uma citologia, um preventivo, né? Um exame preventivo do colo do útero, quando ela engravidou de mim. E isso já estava com 20 anos, que ela não fazia nenhum tipo de exame, ela não se importava com isso, né? Quando a gente viu o caso de vó, eu fui fazer uma citologia e eu disse, mãe, vou marcar para tu uma citologia também. Aí ela, não precisa não, mas aí de tanto eu insistir, ela acabou indo, minha gente. E parece que foi Deus que tocou assim em mim para falar assim, chama tua mãe para fazer o exame agora, porque tem que ser descoberto agora, senão depois vai ser tarde demais. Por um triz, assim, ó, não foi tarde demais, assim, pra gente descobrir com uma doença pior, né, um estado mais avançado. Então, a mãe fez a citologia e o resultado da citologia dela chegou primeiro que a minha. Significa o quê? Quando o SUS percebe que tem alguma alteração, minha gente, o resultado vem antes e vem direto para a enfermeira, né, para a enfermeira comunicar ao paciente rapidamente. Porque esses resultados de citologias, eles demoram 30 dias para chegar, muito tempo, sabe? E o de manhã chegou muito rápido. Eu já desconfiei, né? Porque tinha chegado muito rápido. A gente tinha feito e já chegou o resultado. Aí, quando a enfermeira me ligou do postinho, né? Disse, olha, eu preciso falar com a Alcione. Aí eu disse assim, por quê? Pode dizer a verdade para mim. Aí ela disse, o resultado dela chegou, do exame dela chegou. Aí eu, como assim? Porque a gente fez rápido assim, já chegou? O que foi que deu? Já imaginei, né? Já tava lá sentada, eu disse, o que foi que deu? Aí ela falou, deu uma alteração aqui e eu preciso conversar com ela o que foi a alteração que deu. E aí eu vou encaminhar ela para o HCP. HCP, minha gente, eu fiquei pensando assim, Hospital do Câncer do Recife, né? Eu disse, meu Deus do céu, se ela vai para o Hospital do Câncer, significa que o exame já deu que era câncer. Mas graças a Deus não era, tá? A mãe já sofria muito com mioma. Ela tinha uma menstruação desregulada, né? Usava fralda e tudo, então já era previsto que futuramente ela ia precisar de uma esterectomia, mas o SUS sempre fica jogando, né, para lá. Só fez a esterectomia justamente porque a gente tinha amizades, como sempre, né? Aí eu disse assim,
Elcio foi atendido no otorrino, graças a Deus não tinha perfurado o tímpano, né? Foi liberado do Agamenon Magalhães. O transporte estava esperando a gente pra gente ir buscar minha avó lá no Oswaldo Cruz. Vocês lembram que ela tinha uma consulta lá, né? E manhã foi com ela, acompanhando ela. Nesse dia, minha gente, foi tanta loucura que a gente esqueceu de levar todos os documentos, nem o CPF, nem o cartãozinho do Oswaldo Cruz da minha avó a gente levou, vocês acreditam? Sorte que eu guardo fotos de tudo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tiro foto de tudo? Então eu tinha foto do cartão, da identidade, de tudo dela, do prontuário dela. Eu mandei pro WhatsApp da enfermeira, a enfermeira encontrou o prontuário dela e conseguiu ser atendida normalmente, sabe? Mas ela me deu uma broncazinha que ela disse, olha, próxima vez traga o cartão, não esqueça não. Eu digo, eu tô com tanta coisa na cabeça. Ela me compreendeu. Se meu marido sofreu um acidente, minha mãe tá assim, minha avó tá assim. Ela, não, eu compreendo, mas lembre de trazer os documentos dela, né? Como é que ela vai ser examinada aqui se você não traz o prontuário, você não traz o cartãozinho pra gente marcar a volta e tal? Ela até marcou a volta num papelzinho, tá? E aí, quando eu cheguei no Oswaldo Cruz, eu fiquei naquela, conto ou não conto pra amanhã, mas eu não tenho segredo com manhã, não. Quando eu contei pra mãe, amanhã desabou, pronto. Tô com a doença, vou morrer igual a mãe, tu vai ficar sozinha, e foi aquele desespero. E a gente não podia se desesperar na frente de vó, porque senão ela ia ficar pior ainda, né? Meu Deus, eu vou morrer, se minha filha vai morrer, ela ia se preocupar com manhã, porque mãe é mãe, né? Vocês sabem como é que é. E aí eu aproveitei. Eu entrei na sala do médico, vocês acreditam? Eu disse, doutor, é passado assim, assim, olha. Aqui tá os exames da minha mãe. Eu tinha foto de tudo, né? E aqui tá a mensagem que a enfermeira do posto me mandou. Aí, pega o caso da minha mãe, por favor, e faça uma esterectomia, pelo amor de Deus. Aí ela olhou pra minha cara assim e falou assim: eu só pego casos que sejam câncer. O dela não é câncer ainda. Ela tem um mioma e tem células pré-cancerígenas, mas não virou câncer. Com uma queimagem, resolve, né? Que o povo fala queimagem, né? Que é tipo fazer uma queimagem assim no colo do útero. Eu disse, manhã falou, não, doutor, por mim, o senhor deixa só o coração batendo. Eu quero útero para aquele. Você é jovem, tinha 41 anos, se eu não me engano, na época. E aí você pode engravidar de novo. Não escute sua filha. Ele brincava bem muito. Ele disse, não escute sua filha, porque geralmente filho não quer ter irmão, porque ele quer ser o queridinho, quer ser filho único, né? Então ela tá querendo ser filha única, tá? Então ela não quer ter um irmãozinho, né? Mas não, doutor, eu não tenho marido, eu não pretendo me casar de novo. O útero só serve pra filho e pra doença, eu não quero. Eu me dei os termos que eu assino. Então ele disse, olha, eu vou pegar o seu caso, tá bom? Aí mãe, ai meu Deus, graças a Deus, um chora dentro da sala. Disse, não precisa não, mulher, fica calma. Aí vai lá fora e faz o prontuário dela. Eu fui lá fora, minha gente abriu o prontuário, tudo certinho. E até então, na minha cabeça, eu disse, mãe vai se operar aqui no hospital e se vó ficar internada, eu cuido das duas no mesmo hospital, né? Porque é o mesmo médico, ia ser ótimo pra mim cuidar das duas no mesmo hospital. Mas Deus é tão bom e Deus faz tudo tão certinho, minha gente, que Deus primeiro levou minha avó para em seguida, manhã poder operar, sabe? Então, manhã foi fazer os exames pré-operatórios, nesse período de exame pré-operatório, parecer cardiológico, foi o período que vó piorou, aí vó acabou falecendo, então a gente não teve tempo para chorar a morte de vó, minha gente. Foi vó morrendo e a gente correndo para operar amanhã, sabe? Muito rápido. E o pior de tudo foi eu ter ficado no mesmo quarto, nós duas ter ficado no mesmo quarto que vó ficou. E a gente olhar para a cama pouco tempo depois que vó tinha falecido, a caminha lá do quarto onde ela ficou internada. E manhã ficou no mesmo quarto, tanto é que eu tirei foto da plaquinha lá, sabe, do prontuário, do mesmo lugar, o CEON, que manhã ficou também no centro de oncologia. E aí, para resumir a história, né? Manhã tá bem, graças a Deus. Ficou sendo acompanhada a cada 6 meses, depois a cada um ano. E depois manhã a gente entrou na pandemia e manhã disse que não queria ir mais lá no hospital. Eu tô até para ir marcar uma volta para ela lá pro hospital, porque, embora com os exames dela ela faça rotineiramente, né? Ela fazia citologia a cada 6 meses e agora tá fazendo a cada um ano por recomendação da enfermeira do posto, que tá tudo bem com a saúde dela, né? Mas, assim, por mais que a gente faça exames, que esteja tudo bem, se o médico mandou a gente ficar indo para Recife, para ele ficar avaliando ela a cada um ano, é porque ele queria ter mais de perto, né, a situação da saúde dela. Então, eu tenho que marcar uma volta, porque faz 2 anos que a gente não volta mais no oncologista que operou minha avó e que operou manhã. E, para resumir vocês, né, manhã tá bem, graças a Deus, só que agora, na época da cirurgia dela, a cirurgia dela não foi tipo uma cesárea, né? Não foi aquele corte no pezinho da barriga igual uma cesárea para retirar o útero. O corte da barriga dela foi para cima, tipo pegando perto do umbigo, sabe? Porque o médico queria visualizar
se tinha mais alguma coisa, né, além do que já estava nos exames. Mas, graças a Deus, não tinha nada nos outros órgãos de lado, não tinha metástase, até porque não era câncer ainda. Aí tava num fiozinho, assim, pra virar câncer já, que ele falou. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Só que manhã não teve repouso, minha gente. Manhã chegou em casa, eu fazia crochê e eu levava pra vender de frente à Igreja da Conceição. Em Caruaru, tá? Quem é de Caruaru vai saber. Eu sempre fazia meus crochê e eu levava aquelas sacolas e ficava lá de frente à igreja esperando as clientes ir lá retirar comigo, né? Então, em um desses dias que eu fui, manhã lavou roupa, manhã fez as coisas em casa, não esperou eu voltar da cidade. Nessa época eu não trabalhava, então eu só fazia crochê. Então eu fazia muito crochê, dormia altas horas, né? Às vezes nem dormia, pra vender bastante, ter minha renda direitinho e levava pra vender em Caruaru, né? Eu não ia pra feira, mas eu ficava ali na praça, né? Tipo vendedor ambulante, digamos assim, vendendo meus crochê. Aí, nisso ela não teve repouso e agora, após esse tempo todo, né, acabou gerando uma hérnia no mesmo lugar da cirurgia, né, no mesmo lugar. Meio que uma consequência da cirurgia, mas não por a cirurgia ter sido mal feita. A cirurgia foi muito bem feita e muito bem sucedida, né? Só que agora gerou uma hérnia. Mas a história de manhã no hospital não acaba aqui não, tá? Eu gravei o vídeo e mostrei pra vocês a foto. Manhã era uma cirurgia para passar 4 dias. A gente foi preparada para passar 4 dias. Até então tava tudo ok. Mas devido a uma bendita medicação que aplicaram em manhã, que eu até hoje acho que foi uma medicação errada, ela teve uma convulsão e ela foi pra UTI, tá? Então eu fiquei muito desesperada e naquele momento eu me culpei, porque eu disse, manhã morrer aqui, a culpa vai ser minha, porque foi eu que insisti pra ela fazer a esterectomia, né? O médico falando que não era necessário, que uma queimagem resolvia, mas eu insisti porque eu tinha medo daquela queimagem não resolver e aí vim futuramente a ter câncer também, né? Então eu fiquei tão paranoica com essa história, minha gente, depois que eu vi vó, que até hoje é eu e manhã duas paranoicas aqui. Qualquer coisinha que manhã vê, ó, eu tô com caroço. Eu digo, manhã, para. Ó, eu tô com caroço. Eu digo, para. Já vai pro posto perguntar à médica se é normal. Aí ela ficou muito paranoica com isso também. E eu mais ainda, né? Então, a gente tava lá internada, o manhã tava internada, e aí manhã não fazia cocô e só tem alta, minha gente, quando faz cocô, é tipo parto, né? Só que aí o médico teve que fazer uma tomografia, contraste, pra ver o que tava acontecendo, porque ele disse, eu fiz a cirurgia bem, eu revi tudo, só que assim, pode ser que tenha acontecido algum erro, né? Porque como afasta os órgãos, né? Ele explicando pra poder retirar o útero, e o útero fica aquele lugar oco, lá os órgãos vai procurando lugar. Talvez o intestino tenha acontecido alguma coisa com o intestino, né? Que manhã ficou com um barrigão muito grande, minha gente. Parecia que tava grávida. Eu disse, pronto, essa cirurgia vai se abrir. Eu achava que a barriga dela ia se abrir, de tanto que a pele dela esticou, né? Fizeram lavagem, deram laxante, nada resolvia, nada resolvia. Ele pediu para comprar um negócio chamado Flitter Enema, que é um negócio na farmácia. Eu comprei, ele mesmo aplicou, porque ele até achou que essa enfermeira tava fazendo a lavagem errada. Ele disse, quem vai fazer sou eu, pessoalmente, porque eu tô achando que essas enfermeiras tá dando lavagem errada. Não é possível ela não ter evacuado até agora. E o tempo foi passando, até que manhã, chegou o dia de manhã ter alta, né? Resolveu, depois que deu a lavagem, manhã conseguiu fazer cocô, ia ser liberada. Então o médico foi lá e disse, olha, você está de alta. Aí começou a ladainha, né? O perrengue para conseguir transporte para a gente vir embora. Por quê? Porque a prefeitura não manda um carro para buscar. Os carros que estão indo levando o paciente, tipo, uma pessoa foi transferida para um hospital, a ambulância deixa o paciente e traz o que está de alta de volta. Vocês entenderam, né? Nisso, toda vez que a gente comunicava a assistente social que a gente estava liberada para ir embora, e aí a assistente social ligava para aqui, para a assistente social daqui da cidade, a assistente social falava assim, olha, tá indo uma pessoa ganhar bebê, uma mulher vai ganhar neném hoje, aí em Recife foi transferida agora. Então ela vai ficar lá no hospital e a ambulância traz a paciente de volta. Aí a gente arrumava-se todinha, ficava lá esperando. E aí a paciente, às vezes, paria em Vitória, paria em Gravatá, paria em alguma outra cidade vizinha e não chegava em Recife para a ambulância trazer a gente. Então a ambulância voltava do caminho. Isso foi 3 dias nesse perrengue de alta, mas no hospital. E aí ficava a assistente social, a nutricionista sempre, vocês estão aqui ainda? Por quê? Porque a partir do momento que tem alta, né, eles não querem mandar mais comida. Eu disse, olha, eu não fui lá no serviço social assinar a alta da minha mãe, não, que eu não sou burra. Porque se eu tivesse assinado a alta dela, minha gente, a gente tinha que se retirar e dar o leite a outra pessoa, porque automaticamente ia estar dizendo que a gente foi embora, né, que aí eu assinei a alta. Eu não fui assinar a alta, né, quando eu sou besta, não, viu? Eu só assinei a alta quando eu vi que o carro tava na porta
para trazer a gente. Inclusive, foi até meu tio que, meu pai pagou na época o táxi para trazer, porque carro da prefeitura não trouxe a gente, tá? A gente ficou esperando o TFD, ambulância e nenhuma trouxe a gente. Então, a gente ia ficar lá pro resto da vida, mãe bem doida para vir embora para casa e a gente só não tinha transporte, minha gente. Pra vocês verem cada perrengue que a gente já passou. Então, meu pai disse, eu vou pagar teu tio, que tem táxi, para levar vocês de volta lá pro interior. E meu tio trouxe mãe operada para casa. A gente veio de táxi mesmo. Não veio na ambulância, que era o certo, ela teve deitada, né? Porque a cirurgia foi uma cirurgia bem grande. Foi até maior do que o esperado, né? Mas, mãe, depois, assim, como eu tô falando para vocês, né? Quando a gente tava esperando a ambulância chegar, minha gente, eu pulo etapas. Chegou a enfermeira lá e falou assim, olha, você vai embora amanhã, para você não ir embora com dor, né? Tem uma dipirona aqui prescrita. Aí a mãe falou assim, eu não quero não, eu não tô com dor agora não. Aí ela disse, não, mas aí na ambulância, né, no bate-bate da ambulância, pode ser que você sinta dor. Aí manhã disse, pois tá bom, pode aplicar. Amanhã tava com acesso bem aqui, ó, que eu nunca vi acesso no pulso, mas eu acho que pode colocar, né? Que já tinha tanta furada, tava toda roxa, que aí colocaram no pulso o acesso. Quando a medicação entrou, a manhã falou assim, tá queimando, eu tô passando mal. Buf, caiu lá, minha filha, ela tava comendo um prato de sopa. Eu tava comendo sopa, eu soltei a sopa, vocês não imaginam, uma doida, gritando dentro do hospital, ligando pro povo, fazendo chamada de vídeo. Meu marido ficou doido aqui. No outro dia, meu marido foi pra Recife, deu um jeitinho de ir no TFD de madrugada pra Recife, minha gente, pra ver manhã. Que manhã foi parar na UTI, eu gritava, foi a medicação, minha mãe tava bem, minha mãe tava de alta, a gente tava esperando só um carro pra ir embora, e essa mulher botou essa medicação na minha mãe, essa enfermeira, cale a boca, e eu, foi a medicação, e os doutor, eu quero entender o motivo dessa convulsão, ela tem histórico, minha mãe nunca teve convulsão, minha mãe não tem histórico nenhum, doutor. A culpa foi da medicação, e eu gritava e foi, olha, reanimaram manhinha, ela foi entubada. Foi uma cena tão terrível, como é que a pessoa tá comendo uma sopa de boa e depois de uma medicação acontece tudo isso. Olha, se eu tivesse filmado, eu falando assim, vocês podem não acreditar, mas se eu tivesse filmado, nem eu ia acreditar o que eu tava vendo, de tanta loucura que foi. Tanto do médico em cima dela, rasgar a roupa dela, dava choque nela, e eu perto, doida, minha gente, doida, eu batava a mão na cabeça, eu me ajoelhava no chão, eu gritava dentro do hospital. Vocês não imaginam o desespero. Eu liguei pra minha família saiu de Camaragibe pra ir no Oswaldo Cruz. Tarde da noite para saber o que estava acontecendo, né? Eu ameacei chamar a imprensa. Ai, meu Deus do céu, olha, eu não sei nem explicar para vocês o tanto de confusão que foi. Mas eu orei tanto, eu me ajoelhei tanto que eu fiquei com o joelho dormente lá no lado da cama. E aí ela passou a noite na UTI, e no outro dia o médico chegou lá todo risonho, né, pro meu lado. Primeiro ele foi à noite, né? Ele foi entender o que aconteceu, porque como ele não era um médico de plantão, ele era um médico responsável pela cirurgia, ele achou que era uma complicação da cirurgia. Então, a enfermagem avisou a ele e ele veio, minha gente, à noite. Ele não estava no plantão, ele veio só para saber o que tinha acontecido com a paciente dele, que era manhinha. Ele me chamou numa sala de reunião e quando ele falou assim, me acompanha, eu disse, pronto, manhã morreu. E ele tá mandando eu acompanhar ele pra eu fazer os papéis lá pra transferir ela a morte lá pro interior. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei, eu disse, doutor, pode dizer, diga o que foi que aconteceu. Eu disse, não, mulher, calma, tua mãe tá bem, ela tá lá, tá entubada lá, tá sendo vigiada. Eu só quero saber o que foi que aconteceu, que medicação foi essa? Eu disse, pergunta às suas enfermeiras aqui, que ela disse que era uma dipirona, e que manhã tá tomando dipirona 12 dias aqui e nunca teve nada. E porque agora amanhã ia passar mal depois desses dias todinhos. Aí disseram que foi o potássio que baixou, disseram que dipirona baixava o potássio, inventaram um monte de ladainha lá pra mim, que até hoje eu não aceitei, sabe? Eu acho que foi algum erro médico lá, algum erro de alguma enfermeira, a injeção era para outra pessoa, ela aplicou em manhã e manhã passou mal. Eu sei que no outro dia de manhã ele chegou também, ele foi pra casa, né, dormir, depois voltou no outro dia de manhã pra me dar a notícia, né, olha, tua mãe daqui a pouco sobe pro quarto, vê se tá lá, perguntando por tu. Era eu louca lá em cima, perguntando por manhã, porque tinha horário pra visitar ela na UTI, e ela lá louca, agoniando as enfermeiras na UTI pra alguém me chamar, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha, disse que deixou as enfermeiras da UTI tudo doida, perguntando por mim. E aí eu me lembro que quando eu fui ver ela pegou na minha mão, chorando, disse o que foi que aconteceu, eu fui operada de novo. Eu disse, não, mãe, tu passasse mal e depois na conversa. Aí eu sei que a gente subiu lá pra cima, depois desse episódio eu não quis ficar lá esperando uma ambulância não, minha gente, porque como é que a pessoa tá 3 dias de alta, né, ela já tava internada 9 dias, e aí tava 3 dias de alta, e aí acontece isso, aí eu disse, não, se vamos dar um jeitinho de pagar um carro pra gente ir embora, que nesse hospital eu não fico mais. Eu não fico mais, Deus me livre. Aí a gente, como já tava de alta, né? Eu assinei a alta dela, meu tio foi com táxi lá na porta, a gente desceu com as malas, né? O rapaz levou amanhã numa cadeira de roda e a gente veio embora pra casa. Graças a Deus. Aí vocês pensam que a história acabou por aqui? É porque o vídeo tá longo e eu vou encerrar.
quando foi 5 meses, cinco meses após a cirurgia de manhã, meu avô foi internado para fazer cirurgia também e ficou internado 16 dias no Hospital Mestre Vitalino, aqui em Caruaru, tá? O de vô foi vesícula, tá? Crise de vesícula. Só que aí ele tava com pancreatite também, então ele passou um tempo para tratar a pancreatite e a gente ficou indo, revezando eu e manhã. E ela tava com cirurgia recente também, que é 5 meses, né, minha gente? Não é, assim, não é pouco, mas também não é muito tempo, né? E ainda tava com a perca de vó, né? Então foi uma coisa atrás da outra. Vó morreu, mãe operou, vô, meu marido sofreu um acidente e vô operou também, tá, minha gente? Então, foi aquela correria danada. Eu vou deixar até a foto do meu avô aí internado, eu também rezando, pra vocês verem. Como foi o período, a turbulência que foi 2019 e 2020, tá? Foi 2 anos que eu não gosto nem de lembrar, foi 2 anos muito ruins. Aí em 2021 as coisas começaram a melhorar, que foi o ano que eu tive minha bênção, que foi Eloane, né? Deus nunca fechou uma porta para não abrir uma janela e Eloane veio para encher nossa vida de alegria. Graças a Deus, eu me emociono quando eu falo isso, porque eu amo muito minha filha, independente de eu não ser uma boa mãe às vezes. Mas ela é a luz dessa casa, minha gente. Tanto para toda a família, né? Para meu avô, que sofreu a morte da minha avó, para meu tio, para meu marido, que a gente tava tentando engravidar há muito tempo já. E pra amanhã, né? Então, minha gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tava mentindo quando eu falei a respeito da doença da minha avó e da minha mãe. Jamais eu ia fazer isso aqui, tá? Eu não tinha por que estar me explicando, nem gravar 30 minutos de vídeo pra estar mentindo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau. E se cuidem, tá? Não deixe de fazer exame. Não deixe de se olhar no espelho, de ver alguma coisa diferente e ir no hospital ou no postinho, minha gente. E correr atrás, porque depois é tarde demais, tá bom?